Já sentiste que há algo de estranho? Como se a história da humanidade estivesse incompleta? Como se houvesse páginas arrancadas, não por acaso, mas de propósito? O que vou contar-te agora pode abalar as tuas certezas mais profundas. Existe um livro, antigo, sagrado, misterioso, que foi apagado da Bíblia. Um livro que fala de anjos que caíram do céu, gigantes que viveram entre nós, e de um homem chamado Enoque que não morreu. Ele foi levado. Para onde? E por quê? Se ficas comigo até ao fim deste vídeo, vais descobrir um segredo que durante séculos foi escondido da humanidade. E quem sabe, vais sentir que sempre soubeste, cá dentro, que algo assim era real. Este é o livro de Enoque, e hoje vais ouvir aquilo que não querem que saibas. Deixa-me perguntar-te uma coisa. Quem decidiu o que entra e o que fica fora-se da Bíblia? Já pensaste nisso? O livro de Enoque foi usado por antigos profetas, citado por apóstolos, estudado pelos primeiros cristãos e depois desapareceu. Ou melhor, foi silenciado. Mas por quê? Porque dentro deste livro há revelações que fazem tremer as fundações do que nos foi ensinado como verdade absoluta. Enoque escreveu sobre seres que vieram do céu e ensinaram os humanos segredos proibidos. A existência de gigantes. Sim, gigantes reais, descendentes de anjos e mulheres humanas. Visões de múltiplos céus, dimensões paralelas e um apocalipse que ainda está por vir. Repara bem, isto não é uma teoria moderna, nem um conto de fadas esotérico. É um texto milenar que foi removido porque era demasiado perigoso, demasiado revelador. Agora diz-me, se tudo isto for verdade, o que mais nos esconderam? Agora ouve com atenção. O livro de Enoque fala de um grupo de seres chamados vigilantes, anjos, sim, mas não como os imaginamos, doces, alados, celestiais. Não, estes vigilantes desceram à terra, e o que fizeram mudou para sempre a história da humanidade. Segundo Enoque, eles tomaram mulheres humanas e tiveram filhos com elas. Esses filhos eram gigantes, seres híbridos, violentos, descontrolados, os famosos Nefilim. Mas espera aí, por que um anjo faria isso? Será que estamos mesmo a falar de anjos? Ou de algo mais físico, mais presente, mais tecnológico? Muitos estudiosos hoje levantam a hipótese de que estes vigilantes não eram apenas seres espirituais, mas seres vindos de outros mundos, seres que desceram dos céus com poder, conhecimento e intenções desconhecidas. E tu, já olhaste para o céu à noite e sentiste que havia algo lá em cima? Uma presença, um silêncio estranho, e aquela pergunta que teimamos em empurrar para debaixo do tapete. Estamos mesmo sozinhos? Talvez o livro de Enoque seja a pista mais antiga para essa resposta. E talvez os anjos que desceram ainda estejam por perto. E se eu te dissesse que há vestígios reais de gigantes espalhados pelo mundo? Que o livro de Enoque narra, a existência dos Nefilim, não é uma lenda, mas uma história, que foi deliberadamente silenciada? Segundo o texto, os filhos dos vigilantes com as mulheres humanas deram origem a uma raça de gigantes brutais, sedentos de poder e destruição, seres que ameaçaram o equilíbrio da terra, e que Deus, segundo Enoque, decidiu destruir com o dilúvio. Mas, e se nem todos morreram? E se o seu sangue ainda corre entre nós, oculto, mas presente, por todo o planeta? Há registros arqueológicos ignorados, esqueletos desproporcionais escondidos, estruturas megalíticas inexplicáveis. Povos antigos em continentes distantes contaram a mesma história. Seres enormes, que vieram do céu, ensinaram ciências e depois desapareceram. Será coincidência? Tu, que estás aí desse lado, alguma vez sentiste que há algo antigo e poderoso enterrado na nossa memória coletiva?
como se as lendas que nos contavam em pequenos fossem, na verdade, avisos disfarçados. Os Nephilim podem ter desaparecido dos livros, mas talvez nunca tenham desaparecido da Terra. Agora imagina isto. Seres de pura luz, criados para servir ao divino, decidem quebrar as regras mais sagradas. Por quê? Por desejo? Por amor à humanidade? Ou por orgulho? O livro de Enoque revela uma das narrativas mais inquietantes da espiritualidade ancestral. A rebelião dos anjos, os vigilantes, ao descerem à terra e se unirem a mulheres humanas, quebraram a ordem do céu, desobedeceram ao Criador. E por isso, foram condenados. Mas pensa comigo, e se essa rebelião for mais do que uma história literal? E se for um espelho simbólico do que se passa dentro de cada um de nós? Quantas vezes já sentiste esse conflito interior entre o que devias fazer e o que o teu coração realmente queria? Quantas vezes já desafiaste a tua própria consciência, a tua fé, a tua origem? Esta parte do livro de Enoque fala de anjos, mas fala de nós, da luta entre o instinto e o espírito, da tentação de ir contra o sistema, mesmo que o preço seja a queda. No fundo, será que essa queda não é muitas vezes o início de um verdadeiro despertar? Os vigilantes foram castigados, mas deixaram um legado. E talvez, só talvez, a centelha da sua ousadia ainda viva dentro de ti. Prepara-te, porque agora vamos subir com Enoque. O texto diz que ele não morreu, não adoeceu, não envelheceu. Ele foi levado. Para onde? Para os céus, para outras dimensões, para lugares que os nossos olhos não podem ver, mas a nossa alma pressente. O que Enoque viu está descrito com detalhes que desafiam qualquer lógica antiga. Ele fala de 7 céus, de portais dimensionais, de cidades celestiais feitas de cristal e fogo vivo, de seres de luz que se movem entre os mundos. E mais, Enoque recebeu visões sobre o fim de tudo o que conhecemos: catástrofes, juízo, restauração, um ciclo eterno de queda e renascimento. Agora pensa, este homem viveu milhares de anos antes de qualquer telescópio, avião ou satélite. E ainda assim, descreveu estruturas celestes e movimentos cósmicos com uma precisão assustadora. Será que ele viajou com o espírito? Ou será que foi levado fisicamente por tecnologia avançada que ainda hoje não compreendemos? Será que o livro de Enoque é, na verdade, um registro de contato entre a humanidade e algo muito maior do que nós? E se sim, o que é que isso diz sobre o nosso lugar neste universo? Talvez o que Enoque viu e escreveu não era apenas para o seu tempo. Talvez fosse para agora, para ti, para quem está pronto para lembrar. Chegamos ao ponto que mais incomoda, porque até aqui falamos do passado, de anjos, gigantes, portais. Mas agora é sobre ti, é sobre o agora, é sobre o que está a acontecer. E ninguém te diz. O livro de Enoque não é apenas uma história antiga, é um aviso, é uma mensagem para o futuro. Talvez, para este exato momento da história, Enoque escreveu sobre uma época em que a Terra estaria corrompida, onde o conhecimento seria manipulado, onde os homens chamariam ao mal bem e ao bem mal. Fala de tecnologia perigosa nas mãos erradas, de líderes seduzidos pelo poder, de um mundo a afastar-se da sua essência. Reconheces isso? O que está descrito parece o mundo em que vivemos. E há mais. Segundo Enoque, tudo isso precederia um novo ciclo, uma espécie de fim de era, um reinício, um momento de julgamento e revelação. Não um castigo, mas um grande acerto de contas, interior, espiritual, coletivo. Agora pergunta-te: estás preparado para esse tempo? Estás a viver de forma alinhada com a tua alma? Ou apenas a sobreviver num sistema que já não te representa? Talvez seja por isso que este livro ressurgiu agora, depois de séculos escondido, porque o tempo chegou, e quem desperta já está a escutar o chamado. Tu que chegaste até aqui,
Não estás aqui por acaso. Talvez nunca tenhas ouvido falar de Enoque antes. Ou talvez parte de ti já soubesse que esta história te dizia respeito. Porque isto não é apenas um texto antigo, escondido pela religião. É um espelho. É um código antigo que ecoa dentro da alma de quem está a despertar. Os vigilantes, os Nephilim, os portais, as visões. Tudo isso pode parecer distante. Mas há algo muito mais próximo, muito mais íntimo. A sensação de que és mais do que te disseram que eras. E se parte da tua essência também tivesse vindo de outro céu? E se esta vida fosse apenas uma missão, uma travessia para recordar quem realmente és? Não ignores essa inquietação que te acompanha há anos. Esse silêncio interior que te chama para algo maior. Porque talvez o livro de Enoque tenha voltado agora para ti. Para quem sente que o mundo visível já não basta. Para quem quer respostas mais profundas. Para quem pressente que o véu está a cair e que chegou o tempo de ver. A pergunta não é se tudo isto é verdade. A pergunta é: estás pronto para o que já sabes no teu íntimo? Chegamos ao fim desta jornada. Mas, na verdade, isto pode ser o início de algo muito maior para ti. Hoje, mergulhamos num livro antigo, rejeitado, misterioso, o livro de Enoque. Mas o que ele revela não ficou no passado. Está a acontecer agora, dentro de ti, à tua volta, na forma como sentes que há algo a mudar, que o mundo antigo está a ruir e que uma nova consciência está a nascer. Se tudo isto te tocou, se algo aqui te fez parar, arrepiar, refletir, então escuta esse sinal. Não o ignores, porque quem começa a ver não consegue voltar a fechar os olhos. Agora é contigo. Dicas para levares esta jornada mais longe. Escuta o silêncio. Às vezes, as respostas que procuras não vêm com palavras. Relembra quem és, para além dos rótulos. O mundo tentou apagar a tua origem. Procura. Lê. Questiona. O verdadeiro despertar começa quando deixas de aceitar o óbvio. Partilha este vídeo com quem sentes que também está à beira de despertar. Há mais como tu. E precisam de um sinal. E se quiseres que eu aprofunde o livro de Enoque ou outros textos ocultos, deixa nos comentários. A tua voz orienta esta viagem. Obrigado por teres ficado até ao fim. A verdade pode ter sido enterrada, mas não desapareceu. E agora está a encontrar o caminho de volta. Até ao próximo vídeo. E lembra-te, o que foi escondido está agora a ser lembrado por ti.